das terminologias utilizadas para descrever o tempo atual é pós-cristianismo. E por que dizem isto? É um termo que vem da sociologia, que verifica que no contexto social o cristianismo não é mais a religião dominante. E isto é uma verdade. Portanto, o termo pós-cristianismo, do ponto de vista sociológico, utilizando esta metodologia, de per se não está incorreto. Mas existe uma pergunta que emerge quando estamos diante deste conceito. Mas ainda que uma sociedade não seja hegemonicamente cristã, o cristianismo, ele tem algo para dizer no mundo de hoje? A resposta poderá ser para nós, ou melhor, para nós darmos uma resposta, isto poderá ser difícil. Exatamente porque o mundo em que vivemos, ele nos pressiona sempre e cada vez mais a querer acreditar que a proposta cristã ela é antiquada ou não adequada, retrógrada e tantos adjetivos pejorativos que se pode colocar para o cristianismo. E é exatamente neste ponto que o cristão poderá se perder. E tentará então fazer o impensável, ou melhor, tentará fazer o impossível, conciliar o inconciliável, ou seja, tentar ser cristão com o pensamento do mundo, tentar ser cristão e viver segundo aquilo que o mundo propõe, dando ao mundo certa razão. E isto aqui não está correto, porque cada cristão, por causa de Cristo, tem algo para dizer. E aquilo que nós somos chamados a dizer é o amor com o qual nós fomos amados. Veja, este contexto que estamos vivendo hoje pode ser explicado pela primeira leitura. O livro das Crônicas conta um pouco da história do povo de Israel, que em um determinado momento viveu no exílio, oprimido por tiranos, por pessoas que eram contra as leis do Senhor, e vai nos dizer na primeira leitura: todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs. E é exatamente aqui que o cristão, nos dias de hoje, pode repetir. Ou seja, aqui estamos falando do povo hebreu, povo eleito. Nós somos povo eleito, mas corremos o risco de querer imitar aquilo que o paganismo propõe para nós. Mas nós vivemos num mundo que é pior do que o paganismo. Nós vivemos uma mundanidade, ou seja, um modo de dizer que o que Deus propõe não conta de nenhuma maneira. E por isso o cristão, diante desta sociedade, não poderá dar as mãos para o mundo. É chamado a dar algo novo. E vamos observar que na própria providência, ou a própria providência, ela não nos abandona. O Senhor nos envia sempre os seus mensageiros para dizer e lembrar para nós o seu grande amor. E aqui nós estamos sempre acompanhados pelos santos, estamos sempre acompanhados pelo Evangelho, estamos acompanhados pela igreja. Ainda que o mundo zombe, como na primeira leitura zombaram dos mensageiros de Deus, Deus não abandona aqueles que querem viver a vida com Ele. Por isso, diante de um mundo que, que diz que nós cristãos somos um peixe fora da água e que não temos nada para contribuir, um cristão resiste pela graça de Deus
e procura ao máximo de não dar as mãos para o mundo e viver a plenitude daquilo que nos foi comunicado pela graça do Senhor. O outro ponto é que temos a providência divina. A primeira leitura vai nos dizer que Ciro, o rei da Pérsia, ele reconstruiu o templo de Jerusalém, restabelecendo assim o símbolo de Deus no meio do seu povo. Portanto, a providência também ela está jogando ao favor de cada cristão, ainda que por vezes nós esquecemos que existe também este lado. Portanto, testemunho e providência. Vamos retomar isso um pouco mais adiante, mas isto aqui é importante ter bem claro. E por quê? Veja, aconteceu, e pensando esta passagem, nós vamos pensar sobre o que aconteceu esta semana. Todo mundo muito ligado sabe que nós tivemos uma das piores notícias que a sociedade atual poderia escutar. E cito exatamente como estava no editorial do Le Monde, que é o jornal francês. A França esculpiu na sua Constituição o acesso, eu não vou dizer que isso é um direito, tá? O acesso ao aborto. E por isso, contemplar aquela situação naquele momento foi muito difícil. E o problema é que sem querer, eu vou usar sem querer, tá? De modo positivo. Nós cristãos podemos estar de acordo com esta realidade. E nós não somos chamados a imitar os pagãos. Nós acreditamos no Deus da vida. E esta opressão poderá ter colocado nós ainda mais acuados no nosso mundo, pensando que nós não temos nada para dizer, pensando que a proposta do cristianismo é realmente antiquada, sobretudo quando diante de um fato desse, nós nos calamos. E vai nos dizer a sabedoria popular: quem cala, consente. E muitas vezes o nosso consentimento silencioso às atrocidades que o mundo propõe não ajuda o mundo e nem nos ajuda, porque nós somos chamados a emitir juízos claros sobre aquilo que acontece. E esses juízos emitimos de maneira testemunhal, sobretudo. Como é bonito, por exemplo, aqui na nossa igreja, ver tantos papais e mamães, pessoas com os filhos, com as crianças, e é isto aqui, e aqui é a casa delas, é aqui. Nós vamos dar o nosso testemunho lá na nossa empresa onde nós trabalhamos. E nós sabemos que o mundo corporativo é um mundo muito difícil. Vai lá você falar contra o LGBTQIA+. Vai lá você dizer contra políticas públicas para as mulheres. Eu sei o quanto vocês devam sofrer dentro do trabalho de vocês, mas isso não nos exime de dar um testemunho profundo daquilo que nós acreditamos, mas ainda mais daquilo que nós somos. Por mais que o mundo queira dizer que nós cristãos somos antiquados, retrógrados e qualquer coisa, este mundo se está enganando. O problema é se nós entramos dentro desta enganação e passamos a acreditar e dizer, talvez eles tenham razão. Veja, só que ainda nós não respondemos a pergunta. Só uma passagem que eu tinha esquecido. Eu fico com dó, por exemplo, dos médicos na França. Quem é médico na França hoje já não pode mais recorrer ao recurso de objeção de consciência. Por quê? Porque lá na França é uma lei constitucional. Então, o médico ginecologista, obstetra francês, ele terá necessariamente de fazer o aborto ou ele vai preso. Agora vocês imaginam a dificuldade disto. Por isso o médico francês ou vai mudar de especialidade, ou vai fugir da França, enfim, ou vai mudar de país, sei lá. Mas veja a dificuldade que o mundo coloca para que nós cristãos possamos dar o nosso juízo, emitir a nossa concepção daquilo que nós acreditamos. Muito bem. Mas ainda nos resta o que o cristianismo tem para dizer para o mundo de hoje.
nós temos uma coisa muito forte, que nós somos amados, e que cada homem e que cada mulher é muito amado. E o nosso testemunho de amor é um testemunho que comove e que dissipa qualquer treva. É por isso que nós não somos chamados a fazer discursos legalistas, juridicistas, de hábitos e costumes. Nós somos chamados a dar um testemunho portentoso, essa palavra é muito forte, portentoso daquilo que nós recebemos, que é a vida de Cristo. E vai nos dizer São Paulo, na segunda leitura, que agradeço a Luísa, que fez a leitura de modo muito alegre, que a leitura comunica exatamente isto. São Paulo nos diz assim: por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. Portanto, um cristão comunica não um conjunto de leis, não coisas jurídicas, mas comunica uma vida, e comunica esta vida com a própria vida. E é interessante que, à medida que nós testemunhamos e damos este aporte dentro da sociedade do nosso testemunho cristão, nós vamos percebendo quantas barreiras somos capazes de iluminar, ou quantas escuridões são iluminadas. Quantos de vocês não tiveram já essa experiência de dar um testemunho com a própria vida e depois o teu colega do trabalho chegar para você e falar assim: obrigado pelo que você falou, estava precisando ouvir aquilo. Ou em um momento ele ficou meio assim, depois te procurou e falou: pô, o que você falou me deixou pensando. Por isso, cristãos, não tenhamos medo de dar testemunho. Porque na mesma carta de São Paulo, nós temos um outro trecho muito bonito, que está aqui, nós ouvimos isto. Pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Nós fomos criados para as boas obras. E quando praticamos as boas obras e damos testemunho profundo daquilo que nós somos, nós estamos trazendo para o mundo aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Deus propõe para cada homem, para cada um de nós. Por isso nós não devemos nos envergonhar e nem sentirmos-nos acanhados pelo fato de sermos cristãos. É tudo o contrário. Nós temos que dar um testemunho alegre. Domingo de hoje celebramos com a cor rosa, que é isso, representa a alegria. Dar um testemunho alegre daquilo que nós recebemos, que é o próprio Cristo. A alegria do Senhor que veio ao nosso encontro, que nos perdoou as nossas faltas e que nos dá a possibilidade de ver uma vida nova, com relações novas, com tudo novo. O mundo que está errado não somos nós. Não temos que nos sentir acanhados ou com vergonha ou pensar que a proposta de Jesus Cristo é uma proposta retrógrada. Não. Nós somos chamados a uma coisa muito grande. E aquilo que nós recebemos, que é a vida com Cristo, não é uma coisa. Somos chamados para a vida com Cristo. E isto é muito grande. É muito belo. O que faz o mundo? O mundo tenta dizer que o correto é errado. E por que faz isso? Porque com a reta razão, eles não são capazes de argumentar aquilo que propõem. Porque chega num momento que aquele argumento ele não vai mais para frente. Ele se perde no argumento. Completamente se perde no argumento. E por isso o mundo ele vai utilizar maneiras para dizer para nós que nós estamos errados. Jesus Cristo falou disso no Evangelho. E vai nos dizer: ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. E por que preferiram as trevas à luz? Porque suas ações eram más. Eles agem de maneira má, para tentar colocar a luz de escanteio. E o cristianismo não coloca de escanteio a luz. Traz a luz para dentro do jogo. Traz a luz no meio da sociedade. Por isso, o cristão ele vai procurar de todas as maneiras dar testemunho, mas repito, é um testemunho alegre, é um testemunho de uma luz que recebemos, que não fomos nós que criamos, mas que nos foi comunicada e que com responsabilidades nós mantemos ela acesa e comunicamos aos nossos irmãos. É o momento que nós cristãos somos chamados
a não ter medo e demonstrar ao mundo a beleza e a grandeza do que é ser cristão e de viver com profundidade o nosso chamado, o mundo, repito, que está errado não somos nós. Não tenhamos medo. Não tenhamos medo de emitir juízos lá no nosso trabalho. Não tenhamos medo de lá na escola dar testemunho para os nossos amigos, para os nossos irmãos. De dar testemunho para minha esposa, que talvez não seja tão cristã, para o meu marido que não vem na igreja, que não é tão cristão. Nós somos chamados a isto, e é isto que modifica o mundo. O cristianismo não nasceu grande, ele nasceu pequenininho, do ponto de vista sociológico. Quer dizer, o cristianismo ele foi ganhando espaço na sociedade pelo testemunho dele. Ou seja, os cristãos, a carta de Daqué, davam testemunhos. Eles davam testemunho. Eles não impunham nada a ninguém. E esta liberdade, esta beleza do que é ser cristão, é que conquistou o mundo. Por isso, meus irmãos e irmãs, nos dias de hoje, nós somos chamados a dar este testemunho, a mostrar a todos, ainda que o mundo seja opressor, diga que nós somos meio palhaço, que nós somos retrógrados, que nós somos infantis. Pode dizer, não tem problema. Nós temos uma convicção profunda. Somos cristãos. E este é o motivo da nossa maior alegria. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém.